Tudo parecia seguir seu curso. O calendário avançava, as notícias passavam e o cotidiano tentava manter o equilíbrio entre rotinas e surpresas. Mas então vieram os anúncios, e cada um deles parecia parar o tempo. Mortes que não foram apenas pessoais, foram culturais, sociais, simbólicas. Em 2025, algumas despedidas deixaram marcas profundas, como se a ausência ecoasse em cada esquina da memória brasileira. A fama não protege da mortalidade. Pelo contrário, ela amplia o impacto. Quando um ícone se vai, o vazio não é apenas emocional, é histórico. Nesta lista, revisitamos 5 perdas que abalaram o Brasil. Não apenas pelo peso dos nomes, mas pela simbologia de tudo que essas pessoas representaram. Começamos pelo 5º lugar, onde a música brasileira perdeu uma de suas vozes mais sólidas e atemporais. 5º lugar, Nana Caymmi. Filha de Dorival Caymmi, irmã de Dori e Danilo, Nana era mais que parte de uma linhagem musical. Era uma força autônoma da MPB. Com sua voz grave e interpretações intensas, ela se manteve longe dos modismos, mas sempre presente nas emoções do público. Nana faleceu em 2025, com 83 anos, deixando um legado que resiste ao tempo. Sua ausência preencheu o silêncio com reverência. Durante sua longa trajetória, Nana colecionou prêmios, álbuns icônicos e colaborações memoráveis. Era presença constante nos palcos, mas também conhecida por sua postura reservada e opiniões firmes. A notícia de sua morte foi recebida com pesar por colegas de profissão e uma legião de fãs que viam nela uma guardiã de uma era mais sofisticada e visceral da música brasileira. Nana Caymmi não apenas cantava. Ela interpretava a dor, o amor, o descompasso da vida. Sua perda abalou não só o mundo musical, mas também os admiradores da arte feita com alma. Num tempo em que o superficial muitas vezes domina, Nana era a lembrança de que profundidade ainda comove. O adeus a ela foi mais que um fechamento de ciclo. Foi o fim de uma era. 4º lugar, Lúcia Alves. Para muitos, sua presença era discreta, mas nos bastidores da dramaturgia brasileira, Lúcia Alves era respeitada como uma atriz de verdade. Com papéis marcantes em novelas e séries, ela carregava no rosto uma serenidade que contrastava com a intensidade de seus personagens. Em 2025, sua morte aos 79 anos pegou muitos de surpresa e despertou homenagens emocionadas de colegas de profissão. Lúcia teve momentos de destaque em diferentes décadas, navegando por tramas diversas e conquistando o carinho do público com talento e autenticidade. Sua atuação não era espalhafatosa, era precisa, sutil e por isso mesmo tão poderosa. A notícia de sua morte fez com que muitos redescobrissem seu trabalho, revendo cenas e relembrando o quanto ela foi essencial para a história da televisão brasileira. O silêncio que seguiu sua partida foi preenchido por memórias, cenas que emocionaram, entrevistas que mostraram sua lucidez e bastidores que revelavam seu compromisso com a arte. Lúcia Alves não foi uma estrela no sentido clássico, foi um pilar silencioso, uma referência que, agora ausente, revela ainda mais sua importância. E assim seguimos. Com 2 perdas profundas já registradas, nos aproximamos do que talvez sejam os nomes mais sentidos pelo grande público. Prepare-se. A próxima parte traz despedidas que transcenderam a fama e se transformaram em comoções nacionais. Às vezes, a vida pública de uma pessoa se entrelaça tanto com a história do país que sua morte parece interromper mais do que uma trajetória, parece silenciar uma era. Em 2025, essas perdas não foram apenas comunicadas, elas foram sentidas. O luto ganhou manchetes, homenagens e multidões em silêncio. Quando um símbolo nacional se despede, o impacto é mais profundo do que a notícia consegue traduzir. E no 3º lugar da nossa lista, temos exatamente isso. Um galã que atravessou gerações. 3º lugar, Francisco Cuoco. O nome é sinônimo de televisão brasileira. Galã clássico, protagonista de novelas icônicas, voz inconfundível e presença magnética. Aos 91 anos, Cuoco se despediu em junho de 2025, deixando um buraco emocional em milhões de lares que acompanharam sua carreira desde os anos 70. Seu rosto foi uma constante em décadas de produções,
de mocinhos românticos a personagens complexos e ousados. No auge, Cuoco não era apenas ator. Era sinônimo de sucesso. Interpretou figuras que moldaram o imaginário coletivo. Personagens apaixonados, atormentados, brilhantes. Foi um dos rostos da era de ouro da televisão. Sua morte não foi apenas o fim de uma biografia. Foi como fechar um capítulo inteiro da dramaturgia brasileira. E nesse encerramento veio a lembrança de como ele ajudou a construir a identidade emocional de gerações. Mas nem só de glória foi feita a sua jornada. Cuoco enfrentou o envelhecimento sob os olhos do público, afastou-se gradualmente dos papéis principais, resistiu ao esquecimento e seguiu atuando até os últimos anos com dignidade. Sua morte foi acompanhada por uma onda de reverência e também de reflexão. Estamos cuidando dos nossos ícones como eles cuidaram de nossas emoções? Segundo lugar, Preta Gil. O choque ainda reverbera. Aos 50 anos, Preta Gil faleceu em julho de 2025, nos Estados Unidos, após uma intensa e pública batalha contra um câncer no intestino. Filha de Gilberto Gil, ela foi muito mais que a filha do Gil. Foi cantora, atriz, apresentadora, empresária e símbolo de resistência. Sua luta pela vida foi acompanhada de perto por fãs, amigos e toda uma geração que viu em Preta uma voz ativa e destemida em pautas sociais. No auge, Preta Gil era um turbilhão de energia, irreverência e força. Assumia o palco, os holofotes e as discussões com a mesma paixão. Lutava contra o preconceito, contra os padrões, contra o silêncio. Sua imagem se tornou símbolo de empoderamento e coragem, mesmo nos momentos mais frágeis. Quando anunciou a gravidade de sua doença, o país acompanhou com empatia, esperança e, por fim, luto. Sua morte foi recebida com comoção pública. Fãs prestaram homenagens em todo o país e artistas interromperam agendas para lembrar sua importância. Mas além do choque, ficou a admiração pela mulher que nunca se escondeu, que enfrentou a doença com dignidade e que fez da própria existência uma trincheira por causas maiores. O Brasil não perdeu apenas uma artista, perdeu uma voz necessária. E agora, chegamos ao ponto mais alto ou mais doloroso da nossa contagem. Uma morte que abalou não apenas o Brasil, mas o planeta. Prepare-se porque o primeiro lugar é mais do que simbólico, é histórico. O mundo parecia girar normalmente. E então veio a notícia. Um comunicado oficial, uma comoção imediata, um silêncio global. A morte de um líder espiritual não é apenas o fim de uma vida. É o encerramento de um ciclo histórico, de uma era de ideias, de discursos, de gestos. Em 2025, o planeta assistiu a uma das despedidas mais simbólicas do século. No topo da nossa lista está uma morte que não foi só religiosa, foi humana, política e transformadora. Primeiro lugar, Papa Francisco. Aos 88 anos, o primeiro pontífice latino-americano faleceu no Vaticano em um ano já marcado por perdas significativas. Mas a morte de Jorge Mário Bergoglio foi além. O argentino, que escolheu o nome Francisco para honrar os pobres e os esquecidos, se tornou ao longo de seu papado uma das figuras mais influentes do mundo contemporâneo. Seu legado ultrapassou os limites da fé católica. Ele era uma referência moral, mesmo para quem não acreditava. Papa Francisco quebrou protocolos, desafiou tradições, falou de temas considerados tabus dentro da Igreja. Defendeu os imigrantes, os marginalizados, os diferentes. Foi alvo de críticas internas, sim, mas também de uma admiração popular que cresceu a cada gesto simples. Lavou os pés de presidiários, abraçou pessoas com doenças raras, denunciou o clericalismo. Sua morte encerra uma era de esperança, de tentativa de diálogo, de aproximação com a realidade. O impacto foi planetário. Líderes políticos, religiosos e culturais prestaram homenagens. Multidões lotaram a Praça de São Pedro não apenas para se despedir de um papa, mas de um símbolo de mudança possível. Seu corpo frágil já anunciava que o tempo era curto, mas o fim, quando chegou, ainda assim doeu. Porque Francisco representava algo raro,
a possibilidade de humanidade dentro de uma instituição milenar. Mas há algo ainda mais profundo. Com sua morte ressurgem perguntas que ele mesmo provocava. Estamos cuidando dos pobres? Estamos incluindo quem vive à margem? Estamos ouvindo quem pensa diferente? Sua partida não foi apenas um luto para os católicos, foi um convite ao mundo para continuar os diálogos que ele iniciou, um chamado à responsabilidade coletiva. Ao olharmos para essas 5 perdas que marcaram 2025, percebemos que todas elas têm algo em comum. Não foram apenas mortes individuais, foram rupturas culturais. Cada uma, à sua maneira, representava um elo com algo maior, seja com a música, a dramaturgia, os direitos sociais ou a fé. E agora, sem elas, somos desafiados a lembrar, a honrar e, principalmente, a continuar. Que legado queremos deixar? Que vozes ainda precisam ser ouvidas? Quem ainda está entre nós e merece nossa atenção antes que seja tarde? Essas perguntas ficam como provocação. Comente abaixo qual dessas perdas mais te tocou e qual outra você acha que marcou o ano. Porque lembrar é também resistir ao esquecimento.